Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 até o 31. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 31. São poucos versículos, mas uma narrativa interessante, um encontro poderoso, como todo encontro com Cristo é poderoso e transformador. Nós vamos ler o texto. Depois eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto, porque nós vamos retornar aos versículos, porque nós precisamos estar atentos à palavra, porque há uma dinâmica bem interessante aqui. Quando nós lemos a palavra, não somos nós quem estamos lendo a palavra, o Espírito usa a palavra para ler os nossos corações, para revelar a nós mesmos intenções, motivações, frustrações. Por isso é importante que a nossa meditação, a nossa reflexão seja na palavra. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Lucas capítulo 5, versículos 27 a 31, diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os saudáveis, os sãos, não precisam de médico, e sim, os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim, pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Hoje de manhã eu estava conversando um pouco sobre a questão de contexto cultural. Para nós, cidadãos do século 21, cidadãos da hipermodernidade, mundo ocidental, Brasil, algumas coisas aqui ficam um pouco complicadas. É mais ou menos como se eu começar a falar com vos em espanhol. Não faria sentido para muitas pessoas, porque eu estou falando em uma língua, em uma cultura diferente da nossa. Por isso é importante a gente entender essas questões de contexto, de cultura, para entendermos como o Espírito Santo de Deus inspirou, aqui no caso, o médico Lucas, a registrar estes eventos. Porque assim como a gente consegue entender o contexto cultural e o desejo do Espírito, a gente consegue transportar para os nossos dias e entender o que o mesmo Espírito quer dizer agora a nós. E aqui tem uma primeira palavra que soa um pouco diferente para nós. Versículo 27, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Publicano era um funcionário público, era um coletor de impostos. Então, tentar traduzir para os nossos momentos. Imagine o seguinte: você sabe que existe uma rixa muito grande aqui na América do Sul, entre dois países, movido principalmente por algo que é considerado paixão nacional, que é o futebol. A nossa rixa é com os nossos vizinhos portenhos, os argentinos. Agora imagine essa cena, que é impossível, mas apenas para ilustrar a nossa compreensão desse momento cultural lá na época de Jesus. A Argentina e o Brasil entram em guerra, e a Argentina consegue invadir o sul do Brasil. E pior do que isso, a Argentina domina Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e principalmente Maringá. E como é que o Império Romano exercia poder naquele momento? Colocava pessoas-chave para estabelecer certos tipos de influência política, influência econômica. E como que eles faziam isso? Imaginem que aqui entre vocês, o governo argentino selecionaria alguns de vocês para serem coletores de impostos. Observem a loucura para aqueles que estão sob domínio de invasão estrangeira. Alguns de nós trabalham para o governo invasor, para fazer
com que a gente pague um pesado imposto econômico. Nós amaríamos essas pessoas, né? De todo o coração, na força do ódio. Essa é a figura de um publicano, um judeu, que está servindo um governo invasor da terra dos judeus. Então esse é o contexto. Quando diz aqui que Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, e é interessante o nome desse jovem, Levi, porque Levi lembra uma tribo, a tribo dos levitas, que era responsável pela manutenção do culto. Então era uma tribo que estava dedicada a adorar a Deus, e esse jovem Levi não estava dedicado a cultuar a Deus. Ele usava da sua capacidade para extorquir. E eu sei que vocês talvez não consigam fazer esse exercício agora de imaginação, porque no nosso país não existe isso, nunca existiu isso. Funcionários públicos que enriquecem de maneira ilícita em seus cargos. Mas pensem, tentem imaginar que isso aconteça em algum lugar. Era isso que acontecia com muitos publicanos. Eles construíam casas com piscinas, compravam o carro do ano, viajavam para o exterior, mesmo ganhando um salário não compatível com esse tipo de vida. Então publicanos eram considerados cidadãos de quarta categoria. Agora, além de todo esse contexto histórico, algo que sempre me deixou encucado é a dinâmica de Jesus com esse jovem. Jesus diz a ele: siga-me. E percebam a resposta desse jovem no versículo 28. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Preste atenção. Levi não sabia que Jesus era Deus encarnado. Jesus não havia realizado nenhum milagre. Jesus é apenas um estranho que aparece no trabalho de Levi, fala apenas estas palavras: siga-me. E ele simplesmente abandona tudo, abandona a sua história, abandona a sua capacidade de ganho exorbitante, abandona tudo isso para seguir um homem que ele não conhece. E aqui de novo vai o contexto cultural, porque se a gente não entende o que acontecia naquele momento, a gente não vai entender o que o Espírito quis dizer naquele momento e dizer a nós hoje. O sistema educacional judaico era muito interessante. Não é mais como era, diferente, modernizou-se. Mas o sistema educacional judaico começava lá por volta dos 6 anos de idade das crianças. O que acontecia? No primeiro estágio, então todo o sistema é dividido em 3 partes, em 3 grandes blocos. Bloco 2 e bloco 3. Apenas os meninos podiam fazer parte desse sistema educacional. No sistema educacional, no bloco 1, chamado Bet Sefer, que significa a casa do livro. Essas crianças, no seu primeiro momento educacional de vida, 6, 7 anos, eles frequentavam e eles aprendiam a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, com 5, 6 anos, eles eram imersos nesse tipo de literatura, nesse tipo de conhecimento. As crianças que se destacavam, que eram aprovadas, passavam para o segundo módulo educacional a partir dos 10 anos. Esse segundo estágio era o chamado Bet Talmud, a casa de aprender. E é aqui que a coisa começava a ficar um pouco mais especial. Porque com 10 anos, esses meninos que já sabiam ler, já sabiam escrever, já sabiam boa parte do Antigo Testamento, agora eles começavam a decorar todos os livros mais importantes do Antigo Testamento, com 10 anos de idade. E à medida que iam se aprofundando, até por volta de 14, 15, eles iam então, além de decorar, eles aprendiam a interpretar o Antigo Testamento. E apenas aqueles que se destacavam, com 14, 15 anos, iam para o terceiro estágio da educação judaica, que era chamada Bet Midrash. E o que significa isso? Apenas aqui seriam preparados os futuros mestres do judaísmo. Começa lá na primeira infância,
vem para a segunda infância até a adolescência. No segundo módulo, enquanto os meninos estavam aprendendo a decorar livros sagrados do Antigo Testamento, eles também faziam os ofícios de casa. O filho seguia a profissão do seu pai. Era um costume, era algo contextual na época. E o grande desafio, o vestibular para a vida desses meninos era conseguir estar na Bet Midrash. Era estar no terceiro estágio. Aqueles que não conseguiam, que não eram bons o suficiente, que não eram inteligentes o suficiente, que não eram santos o suficiente, voltavam para suas casas e continuavam o trabalho, o ofício de seus pais. Então nós voltamos para Levi. Levi trabalha com o quê? Ele é um publicano. Ele trabalha na coletoria. Ele é filho de Alfeu, que também é coletor de impostos. Durante a vida inteira, Levi teve que lidar com um sentimento que é comum a mim e a você. E é aquele sentimento de que eu não sou bom o suficiente. E o mais trágico é que por mais que a gente cresça, parece que esse sentimento cresce junto com a gente. A gente começa pensando que não é filho bom o suficiente para os nossos pais, ou não é filha boa o suficiente para os nossos pais. A gente cresce, casa, e a gente se enxerga como um cônjuge em falta. Eu não sou tão romântico como eu deveria ser. Nossa, eu não tenho paciência com meu marido. Eu não consigo ouvir a minha esposa. Os filhos nascem, e esse sentimento acompanha a gente. A gente se sente pais em falta. E alguns tentam compensar isso. Eu tenho que trabalhar tanto para pôr comida em casa. Eu tenho que compensar de alguma maneira. Eu vou dar presentes para os meus filhos. Vou pagar uma viagem. Vou contratar uma babá. E tudo isso é motivado por esse sentimento de inadequação. De que eu não sou bom o suficiente. Esse era o sentimento de Levi. Ele passou por todos os estágios, o primeiro e o segundo. Ele não passou no terceiro. Ele voltou para casa. E ele trabalha com algo que ele foi forçado a trabalhar. Se ele pudesse escolher o futuro dele, ele escolheria outra profissão. Porque não é fácil você encontrar pessoas que olham para você com olhar escanteado de julgamento. Era difícil para Levi ter que enfrentar a sua vida. Por isso, quando Jesus, e todos conheciam Jesus pela maneira dele se vestir, pela maneira dele se dirigir às pessoas, Jesus era um rabi, Jesus era um mestre. Por isso que na Bíblia, nos Evangelhos, não tem narrativa da infância de Jesus. Não é porque ele foi para a Índia, para a China, não tem isso. É porque Jesus estava no processo educacional, porque um rabi começa o seu ministério aos 30 anos. Até então ele está se especializando desde a infância. Lembram quando Jesus está no templo de Jerusalém conversando com doutores, e eles se assustam, poxa, esse menino tem apenas 10 anos, mas ele já está discutindo coisas do segundo estágio da formação judaica, como é que pode isso? Quando Jesus chega até Levi e faz esse convite, siga-me, apenas mestres judaicos poderiam fazer esse tipo de convite. E olhe bem para mim. Como que chegou esse convite ao coração de Levi? Levi, eu estou dando uma segunda chance. Eu estou dando uma segunda chance para você reescrever a história da sua vida. E só quem sabe o que é lidar uma vida inteira com o peso da rejeição, receber um convite desse, eu posso ajudar você a reescrever a sua história. Eu pularia da cadeira na hora. É o que Levi fez.
Ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Porém, muito mais do que isso, para a gente entender a intensidade do quanto este convite de Cristo alcançou os lugares mais escondidos do coração dele, vamos perceber o que ele fez na sequência do texto. Versículo 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Porque quando a gente se sente aceito, é algo transformador na nossa história. Porque tudo que eu e você queremos ouvir dos nossos pais desde cedo é: não importa que você não tenha conseguido, o meu amor por você independe de você conseguir fazer as coisas. Mas desde pequenos nós somos cobrados. O convite de Jesus a Levi é o convite a mim e a você nessa noite. Jesus considera muito a sua história de vida. E Ele ama tanto você, que Ele se nega terminantemente a permitir que você permaneça sendo a pessoa que você é. Porque você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser a melhor versão sua. E isso só será possível quando você ouvir o chamado de Cristo ao seu coração: siga-me. E percebam esse banquete incrível de Levi. Levi, versículo 29, então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Levi conseguiu puxar gente que tinha o mesmo sentimento dele. E essa, talvez é a grande surpresa da vida, ou uma das grandes surpresas da vida. O conteúdo de dor da sua vida será exatamente o conteúdo no qual Deus usará você. Levi, que se sentia completamente inadequado, quando ele recebe esse convite maravilhoso de Cristo, a primeira coisa que ele faz é se cercar daquelas pessoas que têm os mesmos sentimentos dele, para ele dizer: alguma coisa diferente está acontecendo comigo. Eu tive um encontro com alguém que é muito especial e me tratou de uma maneira como eu nunca fui tratado. Um banquete. Levi oferece um grande banquete em casa. Recebe aqueles que faziam parte do seu coração. E compartilha Cristo na vida deles. Caminhando para o encerramento. As narrativas do Evangelho são preciosas. E elas sempre têm essa estratégia, sempre têm essa estrutura. Um modelo de vida contrário e rebelde a Deus, em contraste com um modelo de vida submisso a Deus. Porque no nosso mundo é assim, todos nós temos Deus como referência, inclusive os ateus. Todos nós nos movemos ou de maneira contrária e rebelde a Deus, ou todos nós nos movemos de maneira favorável e adoradora a Deus. E agora no texto, se estamos aqui com Levi, alguém que está se movendo em direção a Deus, porque Deus veio em direção a ele, nós temos agora o outro tipo de vida, que por incrível que pareça, esse modelo de rebeldia, ele é muito bem caracterizado nos evangelhos como pessoas religiosas. Eita, eu falei isso, né? Porque é isso mesmo. A religião é uma tentativa humana de tentar chegar até Deus por esforço próprio. E é por isso que o versículo 30 diz isso: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem com esse tipo de gente? Por que vocês estão se relacionando com pecadores? Por que vocês estão se relacionando com publicanos? Por que vocês comem e bebem com eles? Eles são pecadores, eles não são santos como nós.
a forma mais agressiva de rebeldia a Deus é a forma religiosa. Porque a religião é uma tentativa do ser humano colocar Deus contra a parede e dizer: Deus, eu mereço, eu me esforcei, eu me empenhei, eu mereço. E a palavra de Jesus é preciosa. Ouça, não apenas com seus ouvidos, ouça com o coração. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então preste bem atenção em mim. A religião é uma das formas mais agressivas de rebeldia contra Deus. Por quê? Porque se eu preciso me empenhar para merecer um lugar no céu, eu estou dizendo o seguinte para Deus: eu não preciso de Cristo, eu sou o meu Cristo, eu sou Deus. Porque eu me esforcei, eu me empenhei para conquistar o céu. E o que Jesus fala é algo muito precioso. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão se assustar quando vocês chegarem no céu. Porque no portão de entrada haverá um banner imenso com esta frase escrita: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque o céu não é lugar de pessoas perfeitas. O céu é lugar de pessoas aceitas.